Paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Eis-nos aqui mais um dia, no dia de quarta-feira. Mais um dia que o Senhor nos deu. Mais um dia que nós estamos aqui tentando viver aquilo que nós chamamos de liberdade, né? Mas a nossa liberdade, amados irmãos, como o Senhor deu de falar no vídeo anterior, ela tem que estar na nossa mente. Mente, coração, consciência, alma, tudo a mesma coisa. Porque o nosso corpo está preso. Hoje eu estou aqui preso no Rio de Janeiro, estou dentro da minha residência. Já saí, já fui à rua, resolvi alguns problemas, retornei, estou aqui na intenção de gravar uma mensagem, uma palavra, aquilo que o Senhor, pelo Espírito Santo, trouxer. Mas, meus irmãos e irmãs, nós somos presos assim em tantas coisas, nas nossas vidas, nas nossas casas, nossas famílias. Quantos nesse momento gostariam de dar um basta em tudo? Ainda ontem uma irmã enviou um zap para mim, dizendo que estava querendo dar um basta em tudo, né? Mas quantos? Quantos hoje já não pensavam a mesma coisa? Eu queria dar um basta em tudo. Eu queria viver uma vida diferente, eu queria ir para um lugar onde eu não conhecesse ninguém e ninguém me conhecesse. Ou seja, quantos não gostariam de ter uma nova oportunidade para recomeçar? Aí eu pergunto para o meu irmão e minha irmã, se você tivesse que recomeçar, você faria tudo diferente? Eu digo a você que você faria tudo igual. Afinal, poderia mudar o tempo, poderia mudar o lugar, poderia mudar as pessoas, as circunstâncias, mas uma coisa não mudaria: você. Você continuaria sendo você, sentindo do jeito que você sente, vendo, enxergando do jeito que você enxerga. Ou seja, e tomando as mesmas decisões, baseado nas suas experiências, no seu conhecimento e, infelizmente, baseado em emoções. A pior decisão é aquela que nós tomamos baseado nas emoções, na emoção do momento. Como seria bom se nós pudéssemos ter um autocontrole de tal forma que impedisse qualquer atitude baseada em emoção. Muitas vezes, no calor do momento, você fala palavras que você não queria falar, mas você se sentiu magoado, você se sentiu agredido, e no calor do momento, naquela naquela reação, né, instintiva, no instinto de defesa, você agride também. E aí aquela palavra que você proferiu não tem como recolher. A língua você recolhe para dentro da boca, mas a palavra você não tem mais como recolher. E uma palavra lançada, já fala Deus na nossa vida, né? A minha palavra não retorna sem fazer aquilo do qual eu determinei. E nós fomos feitos à semelhança de Deus. A nossa língua é só um instrumento, pequenininho, sem osso, mas corta mais do que uma espada. Mas ela serve para dizer coisas e falar coisas que às vezes nós nos arrependemos. Então aí é que eu digo, bom seria se nós pudéssemos aprender a controlar a nossa língua no momento de emoção.
Se a nossa língua tivesse um dispositivo assim, que impedisse ela de fazer qualquer coisa no momento de emoção, mas que ela fosse liberado depois que nós tivéssemos trabalhado a emoção, depois que nós tivéssemos considerado todas as possibilidades e considerado através da luz divina, da luz do perdão, da misericórdia e, acima de tudo, da caridade, que a caridade engloba tudo. E aí nós não iríamos julgar da maneira errada, iríamos perdoar antes mesmo de condenar. Que maravilha, né, irmãos? A língua. E eu não vou, nesse momento, irmãos, pregar a respeito da língua, embora eu já esteja fazendo isso, mas não vou ler nas Escrituras a parte que fala da língua. Mas nós estamos aí falando sobre essa vontade de querer mudar tudo, né? Eu quero dar um basta, eu quero mudar, eu quero ir para outro lugar. Meu irmão, minha irmã, a única forma de mudar realmente alguma coisa é mudar você mesmo. Você não precisa mudar nada à tua volta. Você não precisa mudar as pessoas. Você não precisa mudar a tua casa. Você não precisa mudar o teu trabalho. Bendito é o nome santo do Senhor. Você precisa mudar a forma como você enxerga tudo. Você precisa, assim, de uma forma espiritual, tirar os teus olhos e trocar e botar outro. Tira um olho que está sujo, está embaçado, está vendo as coisas, às vezes, com uma sujeirinha assim, que foi o inimigo que jogou assim. Você olha para as pessoas e vê uma sujeirinha aqui, outra ali. Aí você pega esse olho assim, que o inimigo sujou assim, né? Espiritualmente você tira e coloca um outro olho limpo, vendo as pessoas assim, e um olho com a capacidade de enxergar além da aparência da pessoa, mas enxergar dentro dela. Porque muitas vezes as pessoas estão te falando uma coisa, mas lá no coração elas têm outras. E Deus pode sondar o que está no coração. E se Deus estiver dentro de você, você também tem essa capacidade de enxergar o que está dentro do coração da pessoa. Ela fala, ela grita, ela esperneia, e você olha assim, você não dá importância a nada do que ela está falando, a nenhum gesto que ela está fazendo, mas você conhece lá dentro do coração dela, ela está triste, ela está aflita, ela está precisando do meu abraço. Aí você tenta chegar perto da pessoa, a pessoa quase te agride assim, você calma. Você não acredita em nada que ela fala, em nada que ela gesticula. Você está vendo o coração dela. Você fala, vem cá, deixa eu te dar um abraço. A pessoa não vai entender nada, não vai querer, calma, deixa eu só te dar um abraço. E você abraça assim, e dentro de você, no seu tempo, você faz uma oração. Se puder, em, em voz alta, para que a pessoa escute. Mas só de você estar orando dentro de você e abraçando, lá dentro dela, o coração dela, vai ouvir a tua oração. E você ali naquela ação, com uma consciência espiritual muito grande, você vai estar expulsando um espírito que estava atormentando teu irmão, tua irmã. Ou seja, você pode mudar tudo à tua volta simplesmente se você mudar. Você tem que trocar os teus olhos. Tem que tirar esse ouvido aqui que está sujo. Quando entra alguma coisa assim, entra com uma interferência. Você não está escutando direito. Você tira esse ouvido aqui e coloca um espiritual. Para que as palavras que você ouça não sejam compreendidas assim de forma literal. A pessoa fala assim, hoje eu não estou com vontade de fazer nada. Você não vai ouvir isso de forma literal. Hoje eu não estou com vontade de fazer nada. Você vai, com o ouvido espiritual, você vai ouvir a pessoa falando assim, hoje eu estou tão desanimado, eu estou precisando de uma força, eu estou precisando de alguma coisa que me anime. Aí você, naquele momento, você vai entrar novamente com a ferramenta que vem do céu. Porque tem o ouvido espiritual. Aí você vai chegar e falar assim, peraí.
Deixa eu fazer uma oração para você. Só que a oração, às vezes, ela precisa de um contato. Porque a pessoa está tão, assim, dispersa de Deus que você precisa de impor a ela um contato físico. Coloque a mão sobre ela. Coloque a mão sobre o ombro dela. Coloque a mão sobre a cabeça. Coloque a mão no ombro e olhe nos olhos. O que você tiver a capacidade, porque você está transformado. Teu ouvido já não é aquele ouvido carnal, é um ouvido espiritual. Aí coloca a mão sobre a pessoa e ora. Fala, Deus, meu Deus, dá ânimo para essa pessoa. Tira esse espírito nesse momento, esse espírito que entrou aqui e está tirando o desânimo da pessoa. Às vezes você não pode falar que o espírito está nela, se bem que é assim, é tudo dentro de nós. Mas a pessoa pode ficar se ofender. Aí você já tirou a boca carnal e colocou uma boca espiritual. Aí você já não se preocupa em falar exatamente o que é, para não ofender. Mas você fala o que é de maneira espiritual. Você fala, esse espírito que está rodeando. Porque o espírito rodeia mesmo, ele pega a nossa carne é que está rodeando o que está dentro de nós. O que é a parte externa? É a parte que rodeia. O ovo, por exemplo, o que rodeia o ovo? Não é a casca, mas é a parte externa, está rodeando o que é a gema que está dentro, a glória que está dentro. E o nosso corpo, ele está, é um invólucro, né? Ele está rodeando a nossa alma, o nosso espírito. E aí você fala, esse espírito que está rodeando a tua serva, o teu servo, ou esta pessoa, né? Tira, dá ânimo. A tua oração tem um poder. Basta apenas uma coisa. Que em você também tenha sido tirado assim, aquela consciência que não vem de Deus. A consciência que tudo acontece por acaso, né? Tudo é apenas uma ação e consequência, ação-reação, né? Não, isso tem uma lógica, assim, pela parte da ciência. Mas a sua consciência já tem que ser espiritual. Porque quando você fizer, você tem que fazer com fé. E a fé é um dom que vem de Deus. É um dom espiritual. Então, quando você ora, independe se a pessoa tem fé ou não. Mas quando você impõe a mão, a tua fé vai operar milagres. A tua fé é que vai fazer acontecer. Ah, mas eu não estou vendo acontecer nada. Os teus olhos já não são carnais. Os seus olhos são espirituais. Você vê o que as outras pessoas não vê. A transformação está lá. As pessoas não estão vendo, mas eu já estou vendo. Porque eu creio no poder de Deus, eu tenho fé. Glória a Deus. Então é isso, minha irmã. Quem tem que mudar é você. Você tem que evoluir. Você tem que se tornar um ser iluminado como Cristo. Um ser espiritual. Um ser que tem fé. Não nas crendices. Nós temos que tirar esse lixo que o inimigo coloca. Crendices, talismã, rituais. Não, não é isso. Cristo veio fora disso, ele saiu fora do arraial. Ele veio trazendo os milagres fora lá do templo. Ele ia ali no meio do povo, na ação direta. Ele às vezes usava assim alguma coisa visível, pegava uma lama, colocava cuspe ali, né? E passava no olho assim. E aquilo tinha aquele sentido, porque naquele tempo o pessoal era muito ritualístico. Então tem gente que precisa que você coloque a mão. Tem gente que precisa que você fale algumas palavras. Mas você tem que ser um ser desenvolvido, você tem que mudar. Haja mudança em você. Isso nos leva, meus irmãos, ao fato de que eu estou mudando. Jamais antes eu orava em pé, hoje eu oro. Jamais antes eu orava, né? Em público, sem estar na igreja. Hoje eu já estou orando aqui nesse equipamento eletrônico, sabendo por fé
que meus irmãos estão ouvindo, minhas irmãs estão ouvindo, que isso está chegando no teu lar, que as palavras que eu estou proferindo em nome do Senhor Jesus, em comunhão no Espírito Santo, essas palavras estão chegando com poder até você e que vai entrar dentro do teu ser e que vai haver transformação, vai haver mudança. Se eu não cresce, se eu não falasse pela fé, eu não estaria falando. Eu não busco aqui falar algo que você vai procurar pela lógica. Não. Eu busco algo aqui. Eu busco receber do Espírito Santo algo que tem poder transformador através da fé. E meus irmãos, minhas irmãs, eu recebi um pedido de oração de uma irmã. Eu não sei se ela já fez, mas ela disse que ia fazer uma endoscopia porque ela está com câncer. Então ela está adoentada, né? Eu recebi pedido de outra irmã também, que pediu oração por uma causa que ela diz que é material, mas o material às vezes afeta a mente dela e vai afetar o espiritual. Então, se ela tem uma causa, ela quer entregar na mão do Senhor. Ela pediu essa oração. Pediu uma oração também uma irmã que tem um filho que está com problema de bebida e cigarro. O Senhor deu de falar para que ela orasse impondo as mãos. Mas mesmo assim, meus irmãos, eu sinto de orar por esses irmãos, por essas irmãs, por todos aqueles que pediram oração. E pelo dia de hoje também. É difícil orar. Eu queria um momento para gravar uma oração e desde manhã eu estou lutando. Porque você não encontra espaço, você não encontra lugar. Você vai para um lugar, aparece alguém, você vai para outro lugar, aparece alguém, alguém faz barulho, anda difícil de orar. E aí, nesse momento, meus irmãos, eu estava buscando uma parte que Jesus orava. Como o meu Senhor fazia para orar? Né? Aí o Senhor, eu cheguei ao livro de Lucas, capítulo 6, irmãos, e que fala que o Senhor subiu no monte, né, para orar. Mas vamos lendo aqui, meus irmãos. No final desse vídeo, eu quero fazer oração pelos irmãos e as irmãs que pediram e por todos aqueles que querem receber uma oração. Eu vou fazer. É algo diferente, é algo novo, mas hoje eu sinto de fazer dessa forma. Mas, irmãos, no livro de Lucas, está dizendo assim, ele começa dizendo, e aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas, esfregando-as com as mãos e as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? E Jesus respondendo lhe disse, nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? E ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes? E dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aqui, irmãos, Jesus Cristo estava fora do templo, fora do arraial. Ele estava andando no meio do povo, né, cumprindo a sua missão, pregando a palavra, pregando a verdade, fazendo sinais, prodígios. E aqueles homens não estavam interessados na eficiência da pregação de Jesus Cristo, porque os sinais estavam lá, meus irmãos. Era o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da virtude, distribuindo desse poder. Né? E aí eles estavam no corpo de carne, nesse receptáculo que nós temos, que precisa de alimento. E ele e os discípulos passaram lá no milharal e começaram a colher algumas espigas e se alimentar, porque esse corpo precisa de água, precisa de alimento. Mas o que esses fariseus, o que tinha na mente deles? Eles queriam recriminar, eles queriam encontrar algum erro, eles queriam fazer pouco. Assim como tem muitos que querem fazer pouco. Fala assim, o irmão está pregando a palavra na internet. Isso é contra o quê? Isso nem está na Bíblia. Não existe internet na Bíblia. Né?
Hoje é a forma como... Essas pessoas são hipócritas, ela usa o celular para falar com outra pessoa. E quando tem alguém aqui pregando que vai ouvir outra pessoa no celular, ela fala, isso não é lícito. São fariseus que, em vez de procurar, né, o resultado, procurar a obra, procurar o poder de Deus sendo transformando as pessoas, né? Não, quer procurar. Olha, está escrito assim, não pode isso, não pode aquilo. Fariseu é um espírito que tem que sair de muitos. E o Senhor lá, o Filho de Deus, olha só, o Filho de Deus fazendo as coisas. E aqueles homens se sentindo no direito de falar alguma coisa contra. Quem eram esses homens? Arrogantes, presunçosos, soberbos. A palavra de Deus diz: o Senhor resiste ao soberbo. É por isso que não tem sinal na tua vida. É por isso que não tem mover de Deus na tua vida. É por isso que o mundo espiritual não está acessível a você, porque você está com o espírito do fariseu, recriminando tudo, falando mal de tudo, não aceitando o que vem de Deus, o que vem do céu. Bem-aventurado você, meu irmão, minha irmã, que come e bebe da palavra do Senhor e que não fica preocupado, está vindo no celular, não está na igreja. Não, você não está preocupado com isso. Você está vendo se a palavra está tocando o teu coração, porque o teu coração está aberto às coisas que vêm do céu. Você não está cauterizado com essas regras, essa doutrinação, essas leis. Você não está cauterizado. Você já tem o olho espiritual, o ouvido espiritual, e você está recebendo o que vem do céu. E continuando nessa palavra, meus irmãos, o Senhor falou assim, ó, o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. E esses fariseus, eles não conseguiam entender. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e os fariseus observavam-no, se curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Olha aqui que os escribas e os fariseus estavam. Será que tem alguém que entra aqui nesse canal e pega esse vídeo e fica ouvindo assim para achar alguma coisa para ir contra? Quem sabe ele vai falar alguma coisa nesse vídeo que eu posso denunciar? Quem sabe ele vai falar alguma coisa assim que eu posso reclamar pelo YouTube, direitos autorais? Quem sabe ele vai falar alguma coisa aqui que eu possa contestar, que eu possa buscar lá na Bíblia alguma coisa para falar contra? Está aí o espírito dos fariseus, mais uma vez, querendo saber, né? Eram os escribas, os especialistas em lei, os fariseus, da seita dos fariseus, daqueles que achavam que aplicavam, que obedeciam às leis direitinho, né? E estavam ali, ó, procurando mácula no Filho de Deus, procurando erro no que é santo. Como é que pode o sujo procurar sujeira no que é santo? Ele não entende, ele não enxerga. Mas aí, irmãos, mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Olha que obra maravilhosa, né? Olha aqui, o Filho de Deus, né? Cheio de virtude, falou: estica a tua mão. O homem com a mão mirrada, né? Mirrada quer dizer que não desenvolveu. Aquela mãozinha mirrada, estendeu aquela mão defeituosa assim. E o Filho de Deus falou assim: só se ele falar estica, a mão já estava curada. Olha o milagre. Esse milagre ninguém via naquela época, não. Aí, quando você vê, se você visse isso hoje, o que você faria? Ia ficar maravilhado, ia glorificar a Deus, né?
Nossa, você ia receber, se libertar assim dos preconceitos, das coisas ruins, e o Espírito Santo ia manifestar em você, você ia falar até em linguagem. Mas o que, que esses homens fizeram, né? Ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Eles olhavam e não enxergavam, irmãos. Era o Filho de Deus fazendo obra na frente deles. Eles olhavam e não enxergavam porque não estavam com os olhos espirituais. Meu irmão, minha irmã, já desde o início desse vídeo o Senhor já está dando de falar. Troca os teus olhos, tira os teus olhos carnais e pede ao Senhor olhos espirituais. Para quando você vê o mover do Senhor, você reconheça. Para que você não fique preso àqueles rudimentos antigos, aquela doutrinação antiga, aquilo que te prende num templo, numa situação anterior. Esses homens estavam presos na doutrina antiga, estavam presos naquelas leis antigas, e estava lá na frente deles o milagre, eles não conseguiam ver. O Senhor Jesus pode abrir uma porta espiritual na tua frente para você entrar no reino do céu e você não vai conseguir enxergar como esses homens não enxergaram. Eles ficavam enfurecidos. Eles queriam arrumar alguma coisa para ir contra o Filho de Deus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Irmãos, essa parte aqui que fala: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. O Senhor Jesus falou, né, que nós não adoraríamos mais a Deus, né, e no monte, nem no templo, né? Mas ele não falou nada que nós não poderíamos procurar lugares isolados para que nós pudéssemos ter paz para orarmos. E vou dizer uma coisa para os irmãos: às vezes a gente tem que orar no meio de um trânsito, às vezes a gente tem que orar no meio de tribulação, às vezes está tendo guerra dentro da nossa própria casa, entre a família, e você ali fica na comunhão orando e intercedendo pela tua família. Naquele momento, quando você, dentro da tua mente, começa a clamar a Deus, começa a clamar ao Senhor e orar, você está intercedendo para que aqueles espíritos que tomaram conta das pessoas ali na tua casa, eles sejam expulsos e a paz se volte. E se você entrar ali em oração, clamando a Deus, eles estão gritando, até contigo mesmo, estão gritando com você. Você se recolhe para dentro de você, porque lá é o templo e morada do Espírito Santo. E ali você se recolhe e não fala nada. Como o Senhor já deu de falar no início, tranca a língua em nome do Senhor Jesus, tranca essa língua, não fala nada, e lá dentro de você, você se recolhe, e ali você entra em comunhão com o Espírito Santo, e você começa a orar, começa a interceder pela tua casa, começa a interceder por aquele que está tentando te agredir, começa a interceder por aquele que está falando palavras pesadas para você. Mas os teus ouvidos já são espirituais. Você não está enxergando aquela fúria aparente, aquelas palavras, você não está ouvindo como elas são. Você está indo lá dentro do coração daquela pessoa e falando: eu vou orar aqui, vou resgatar essa pessoa do inimigo. Esses espíritos vão ter que cair. Você está intercedendo dentro do teu templo. Essa é a forma como você tem que lutar. Então o Senhor Jesus subiu até os filhos de Deus, hein? Ele foi para um lugar, foi para a montanha, foi para um monte ali. Ele saiu de perto até dos seus discípulos. Por acaso os seus discípulos não o respeitavam? Respeitavam. Por acaso eles não iriam ficar quietos em comunhão? Bastava o Senhor dar uma ordem: fiquem quietos. Mas não. Ele queria ter um momento, ele e Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa palavra o Senhor está mostrando aqui
que tem horas que você precisa de um lugar silencioso para ficar você e Deus. Cristo, sendo filho de Deus, ele ficou a noite toda em oração. Quanto tempo será que você vai precisar? Às vezes, irmãos, nós precisamos ficar nesse jejum. O que é o jejum? É você se afastar. É você procurar um lugar calmo, um lugar que não haja interferência. Vai dar um passeio. Vai para um lugar que você sabe que você pode ficar quieto. Sabe, irmãos, os momentos que eu mais primava assim dentro da igreja, quando eu congregava, né? Era tão gostoso assim quando eu chegava um pouco mais cedo assim, e era o organista, ela fazia meia hora. Momento gostoso. A organista chegava, ela colocava o joelho no chão, orava ao Senhor, apresentava aquela missão dela, né? Porque uma organista espiritual era a coisa mais linda do mundo. Aí ela sentava no órgão e um hino ia chamando o outro. Um hino ia chamando o outro. Olha que coisa bonita, né? Ela fazia ali um lugar que era como uma montanha para nós. E nós adentrávamos assim na igreja. Tinha até aqueles que costumavam falar a paz de Deus com todos, né? Na entrada da igreja, antigamente, tinha esse costume. Depois, as coisas foram se desvirtuando, né? Mas tinha esse costume, cada um que chegava assim, desejando a paz para todos, a paz de Deus com todos. Era bonito, irmão. Aí cada um procurava o seu cantinho, em comunhão, em silêncio, em reverência. Porque estava na casa de Deus? Não, isso é uma mentira. Mas porque estava num lugar onde era um lugar que todos iam transformar em espiritual. Porque quando se reúnem os espirituais, ali vira a igreja de Deus. E nós somos a casa de Deus. Mas os espirituais vão chegando assim, e cada um ficando na sua comunhão. Não era como a gente vê hoje em dia, não. O pessoal chega com o celular e falando, e papapá, e papapá, aquela fofocagem. Irmãos, ultimamente eu entrava nas igrejas, era um burburinho. Só quando tocava o hino do silêncio, olha o nome do hino, né? Hino do silêncio. Só quando tocava aquele hino, porque aí também tinha que ficar quieto, porque estava a orquestra fazendo mais barulho, é que as bocas carnais se calavam. Então, irmãos, o Senhor Jesus foi para um lugar. Nós tínhamos, há muito tempo atrás, era um silêncio. A organista tocava baixo e devagar, porque estavam todos ali naquele momento orando a Deus. Quando iniciava o culto, aquele que presidia, que atendia o culto, não tinha muita dificuldade, não. Ele já subia no púlpito assim, sentindo a virtude do céu. Por quê? Porque ali já era um lugar santo. Aquele que entrasse tinha que tirar os alpargas. Alpargas, sabe o que era? A carnalidade, a ligação com o mundo. Já tinha que entrar assim, ó, ambiente santo. Meus irmãos, virou hoje um ambiente mecânico, um ambiente empresarial, um ambiente social. Então hoje nós precisamos talvez encontrar um lugar para ficarmos em silêncio, um parque, algum lugar para você ficar em silêncio, você e Deus, você e Deus, você e Deus. Mas cada um sabe de si, cada um sabe onde vai encontrar esse lugar. Mas hoje o Senhor mostra na palavra, até o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, ele subiu para um lugar para ter calma, porque ele precisava de uma proximidade com Deus. Meu irmão, minha irmã, você precisa de uma proximidade com Deus, porque você tem uma missão forte pela frente. Busque esse momento. Busque essa proximidade. Bem-aventurado é aquele que na sua casa tem esse momento, tem essa. Eu conheço um irmão que ele mora numa chácara. E ele fala para mim que ele fica ali na chácara a semana toda, só ele e Deus. Bem-aventurado tu és, meu irmão. Bem-aventurado tu és porque você tem um tesouro do céu a semana toda, ele e Deus.
para poder ficar como Jesus ficou ali, como o Senhor ficou, Ele e o Pai, em comunhão. Oh, meu Pai! Mas, irmãos, quando o Senhor desceu da montanha, ele desceu, aí quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Para dar nome de apóstolo para alguém, só Cristo. E foi naquele tempo, só Jesus. Mesmo assim, ele ficou uma noite inteira em comunhão com o Pai. E quando ele chegou, não é porque aquelas pessoas ali eram discípulos, não. Quando ele deu o nome de apóstolo, ele deu poder sobre eles. Quando ele fez esse movimento, ele colocou sobre aqueles homens um poder. Mais à frente lá, os apóstolos escolheram outro lá, mas não era mais Cristo colocando o poder sobre ele. Foram 12 nesse momento especial. Então, meus irmãos, às vezes para fazer umas escolhas importantes, escolha com poder, nós precisamos de ter esse momento com Deus, essa consagração. Essa consagração é importante para que haja virtude em nós. E aquilo que nós vamos fazer tem que sair virtude. E aí aqui o Senhor fala o nome dele, Simão, ao qual também chamou de Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor, porque ele foi escolhido para fazer essa missão terrível, né? Para ser o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano e também um grande número de discípulos e grande multidão de povo, e toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados de espírito imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Olha aí, meus irmãos. Todos queriam tocar em Jesus, porque o Senhor Jesus voltou cheio de virtude. Ele veio para distribuir. Meu irmão, minha irmã, ninguém pode distribuir virtude se não tiver essa comunhão com Deus. Ninguém pode distribuir virtude. Aí o irmão pergunta, a irmã pergunta, irmão, eu estou orando, eu estou orando. Às vezes a sua oração, irmãos, não está sendo a oração certa. Você tem que ter esse momento só você e Deus. E durante um bom tempo, você e Deus em comunhão, para que em você haja virtude. Porque, como o Senhor aqui, ele expulsava todos os espíritos contrários. Tem espíritos ao teu redor, tem espírito na tua casa, tem espírito na tua família. Ô Senhor, dá-nos essa virtude. Irmão, nós temos que nos consagrar. Nós temos que orar e nos consagrar ao Senhor para ajudar a nossa família. Todos nós. A partir daquele que prega, que sou eu, irmão, daquele que ouve, nós temos que nos consagrar a Deus para que haja virtude em nós, para que nós possamos interceder pela vida dos nossos irmãos, tirando deles os espíritos, as doenças e tudo que está assolando, até que eles possam se levantar e também ter essa comunhão com Deus e passar a ser bênção na vida dos demais. Sejamos bênção na vida da nossa família, irmão. Vamos nos consagrar, porque Cristo se consagrava. E aí o Senhor falou assim, bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Não, ele começou antes assim, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem,
e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão, do seu galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizeis o que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhes torne a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam a mesma coisa, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam ao que vos amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperai tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, aos vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-ás dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Meus irmãos, o que o Senhor está falando aqui é o seguinte: você precisa ser espiritual, se desprender das coisas desta vida. O Senhor falava assim: bem-aventurados vós que sois pobres, que estão passando fome, né? Que estão sendo assolados, porque os que são ricos ninguém assola. Os que são ricos, está cheio de adulador, mas o que é pobre, até o seu amigo, né, o incomoda. O pobre ele não tem crédito, o pobre ninguém, ele é desprezado, né? Mas por que o senhor falava isso? Porque quando você é pobre, você já está nessa situação, você já não tem nada. Você já não tem nada, então você tem mais facilidade a buscar o que é do reino do céu. Por quê? Porque você já não tem nada. Você já perdeu tudo. Aí muitas vezes nessa situação você fala assim, gente, eu já não tenho nada, deixa eu ver se pelo menos as coisas do céu eu consigo. Ou seja, não é assim um pensamento muito, né? Ah, já que eu não tenho nada, vai você mesmo. Não, não é. É que o pobre, por não ter nada, ele já vai buscar o caminho. Às vezes você vai na carne, você começa na carne, mas você termina no espírito. Por quê? Porque você vai buscar na carne. Porque não tem nada, mas você vai buscar. E à medida que você vai começar a receber o que é espiritual, aí você começa a entender. E quando você começar a entender, aí sim, mesmo você podendo ser rico, você não quer mais. Porque você sabe que se você for rico, até os teus filhos te tratarão diferente. Porque um pai pobre, só um filho que o ama muito, o trata bem. Mas quando o pai é rico, os filhos tratam bem, porque quer dinheiro. Toda semana quer a mesada, quer dinheiro, quer as condições que o pai pode dar. Aí trata bem. Aí esse pai nunca vai saber se o filho verdadeiro
verdadeiramente o ama. Aí quando esse pai fica velho, sabe o que o filho faz? Pega tudo que é do pai, bota o pai lá no asilo, esquece dele. Mas o pai pobre não, ele já sabe logo se o filho ama ou não ama. Você é um bem-aventurado. Porque sendo pobre, você já sabe quem é teu amigo, quem não é. Aqueles que te amam, quem não ama, aqueles que te consideram, né? Mas isso daí, tudo é besteira. O Senhor falou claramente aqui, os ricos já têm aqui na sua terra a sua recompensa. Então é complicado. É porque a maioria dos ricos, eles estão tão fartos. Eles têm as coisas todas, não têm necessidade. Então, por não ter necessidade, ele acredita que também ele não precisa do que é espiritual. Ele não precisa entrar por esse caminho. A vida está boa. Às vezes ele faz uma reza lá, uma oração, né? Dá dinheiro lá para uma igreja, né? Assim, estou dando um dinheiro lá para uma igreja, estou fazendo o que é bom. Dá uma esmolinha aqui e ali, para não ficar um pouquinho bem com a sua consciência, mas não busca o que é espiritual. Ele acredita que está fazendo bem. Então, por isso que o Senhor falava dessa forma. Porque aqueles que estão numa situação difícil, ele já não tem mais nada, então ele tem mais facilidade em buscar. Por que as igrejas cheias de pobre? Você vai falar que as igrejas têm rico? Não. O rico, eles buscam a igreja para assumir liderança, porque ele está acostumado. Então ele chega, ele quer liderança, ele quer fazer daquilo um negócio, né? Mas o Senhor já falava quem é o bem-aventurado, né, meus irmãos? Ele falava que é aquele. Então, o irmão e a irmã, o que quer dizer essa palavra? Irmão, não reclama da tua sorte. Você fala assim, olha, eu estou pobre, eu vejo tanta gente rico, dá glórias a Deus. Não olha para a tua pobreza, olha para a riqueza do céu, busca. Mas isso aí não vai alimentar. Não, o Senhor não vai te deixar faltar nada, não. Faça seu trabalho do dia a dia. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor que um prato de comida vai te valer 40 dias. Você crê? Tem fé? Se você tiver fé, isso vai acontecer. Vem dias aí, irmãos, que vai faltar as coisas. Mas aquele que estiver preparado, o Senhor fala, se prepare. Sobre a montanha. Não é para adorar a Deus, não. Só procura um lugar onde você possa ter intimidade com Deus. Procure o seu momento de paz para que você possa meditar no Senhor, para que você possa, né, receber do alto do céu o tesouro que é verdadeiro, porque virão dias que verdadeiramente nós teremos que viver da fé. A virtude vai sair de nós, em favor de muitas pessoas. Mas nós temos que ter essa virtude. E como? Nos consagrando a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda tem todo o livro de Lucas para ler, né? Vai até o versículo 49, mas eu vou ler para nós terminarmos essa palavra do que o Senhor está trazendo aqui ao versículo 44. Porque cada árvore se conhece pelos seus próprios frutos. Pois não se colhem figos de espinheiro, nem vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do teu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O Senhor está falando aqui, irmão. Ele conhece cada um pelos frutos que está dando. E os frutos vêm do coração. E o teu coração tem que estar com o que é bom. E o que é bom vem do céu. Por isso que nós precisamos nos consagrar, para encher nosso coração do que vem do céu. Para que possamos dar frutos bons. E para que as pessoas ao nosso redor possam comer esses frutos. E o Senhor fala, por que adianta chamar Senhor, Senhor? Muitos falam, né, Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor diz. E o Senhor não só falou em palavras, mas ele em atitudes, ele mostrava como nós devemos agir. Qualquer que venha a mim e ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo
e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que o ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, meu irmão, minha irmã, vem aí grandes ondas. Vai bater grandes ondas aí com ímpeto e vai derrubar muita casa daquele que ouve, mas não coloca em prática. De nada adianta ouvir. De nada, 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 nada. Está usando seu tempo, mas não está tendo sabedoria. De nada adianta ouvir aquilo que vem do céu e não praticar. Então, meus irmãos, ouçam com atenção. Ouçam, mas pratica. Porque eu não falo aqui nada de mim, mas falo aquilo que o Senhor falou. Só estou lembrando, lendo no livro de Lucas, na comunhão com o Espírito Santo, exortando aqui o que está em Lucas 6, exortando aquilo que o Senhor deu de falar, mas de nada, de proveito nenhum tem, e é o Senhor dizendo, ouvir, ouvir, falar Senhor, Senhor, mas não praticar e não colocar em prática. Então, meus amados e amadas irmãs, nós já estamos com bastante tempo, são 51 minutos de vídeo, mas eu prometi aos meus irmãos uma oração para aqueles que estão carentes dessa oração. Então, irmãos, está aqui a palavra e o nome de Deus seja louvado por isso. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, agora em comunhão, aqueles que desejam estar comigo nessa oração, que fiquem em comunhão também. Porque através da nossa oração sai virtude, irmãos. E não queira achar que só estando aqui, já falava aquele centurião que veio falar com o Senhor Jesus e fala, Senhor, o meu servo está doente. E ele queria que a virtude do Senhor chegava. Olha a fé. Glória a Deus. Olha a fé que o Senhor encontrou naquele coração. Meu irmão, minha irmã, o Senhor encontra hoje no teu coração essa fé? Pois eu digo que naquele dia, aquele moço falou, Senhor, não precisa ir na minha casa. Minha casa não é digna de receber a ti. Mas sei, se tão somente disseres uma palavra, aqui, lá o meu servo curará. Porque aquele homem, mesmo sem dizer, eu sou servo do Senhor, não. Ele cria, ele tinha fé. E ele falou, se disseres uma palavra aqui, lá meu servo curará. Meu irmão, minha irmã, então uma oração, ela não tem limite para onde ela pode chegar. O que for dito numa oração aqui, ela chega em qualquer lugar do mundo. Ela chega até Deus, onde Deus está. Não vai chegar até onde você está. Então, meu irmão e minha irmã, se tiver fé no teu coração, a oração vai chegar aí. Vamos ficar em comunhão e vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito e amado Deus. Pai nosso que está no céu. Deus que criou os céus e a terra. Eis-nos aqui, Senhor, em comunhão com teu Espírito Santo. Ligados todos, Senhor, numa só fé, numa só comunhão, como a tua igreja espiritual que está na terra. E nesse momento, Senhor, primeiramente nós agradecemos por esse momento, Senhor, que é um momento santo, guiado pelo teu Espírito Santo, onde nós aqui não estamos falando nada, Senhor, que seja mundano, mas estamos aqui, Senhor, clamando a Ti, Senhor, por virtude que venha do céu, para nos contemplar, para nos completar, Senhor, para fazer de nós verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, para nos transformar em árvores frutíferas, bendito é o teu santo nome. E nesse momento, Senhor, na nossa oração, nós agradecemos, Senhor, por essa grande sorte que nos coube, de termos a Ti, Senhor, e podermos Te chamar de Pai, Te chamarmos de Deus, bendito é o Teu santo nome. E nós temos também esse poder que veio a nós através de Jesus Cristo, Teu Filho Santo e amado. Amado Deus, apresentamos, Senhor, a irmã que pediu oração, que está com um câncer, mas nós sabemos, Senhor, que no Teu querer e na fé da irmã, Senhor, esse câncer vai minguar, bendito é o Teu santo nome, ele vai diminuir, Senhor, e a saúde vai ser restaurada, tão somente haja fé no coração da irmã. Senhor,
A irmã que tem um filho também, Senhor, que está com um problema, Senhor, de bebida, de cigarro. Nós sabemos que são espíritos, Senhor, mas nós cremos também que por fé, Senhor, se houver fé no coração da tua serva, Senhor, esses espíritos vão sair do filho dela. Amado Deus, Senhor, que esta oração, Senhor, possa sair virtude e entrar, Senhor, na casa de cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, dos teus servos, Senhor, que tem fé, Senhor. Então, Senhor, que esta oração possa chegar, Senhor. E onde houver doença, Senhor, haja cura. Onde houver tristeza, Senhor, que possa haver alegria. Onde há desânimo, Senhor, que possa haver, Senhor, o desejo e a vontade, Senhor, de ir atrás, de correr, de fazer, Senhor, de construir, bendito é o teu santo nome. Porque uma mão destrói, mas por 10 o Senhor vai levantar uma nova estrutura. Bendito é o teu santo nome. Amado Deus, nós clamamos a ti, Senhor, que haja um renovo, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Que possa haver, Senhor, um renovo e que possa haver uma nova pessoa. Senhor, neste momento, Senhor, distribua, Senhor, olhos espirituais, Senhor, que possa sair o carnal e chegar ao espiritual, ouvidos espirituais, boca espiritual, um corpo espiritual. Bendito é o teu santo nome. Que os templos, Senhor, possam ser abertos e que teu Espírito, Senhor, possa estar, Senhor, irradiando virtude em todos nós. Amado Deus, nós te clamamos e pedimos, na certeza que por fé o Senhor já está atendendo a nossa oração. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.